servidor dele como estava ontem, ou anteontem, ou um mês atrás. Um outro inconveniente que você identificou é que qualquer alteração que ele faz nos arquivos dele, um arquivo de 100, 200 MB, ele vai lá e ele altera uma vírgula no arquivo, o software de backup atual dele envia o arquivo inteiro também para a nuvem. Isso é muito ruim. Também não tem nenhum relatório diário que afere se esse software está funcionando ou não. Então você apontou esses riscos para ele. Então aqui você pode recomendar ao cliente que ele substitua a sua ferramenta de utilização doméstica por uma ferramenta profissional de backup, que vai atender todas as expectativas que ele tem hoje, e essa ferramenta atual não está atendendo e ele nem está sabendo disso. E aqui o nosso segundo exemplo é uma empresa com um negócio totalmente diferente, é uma empresa de inspeção veicular. Nós fomos lá, visitamos o cliente e a única coisa que ele tem lá são câmeras de segurança que filmam os veículos que entram na empresa e armazenam isso num DVR local lá no cliente. É muito crítico para o negócio dele, pois é o único sistema que ele possui e não tem backup. Todos os dados ficam armazenados no HD do DVR. O cliente tem uma exigência para o negócio dele de manter essas imagens por 5 anos. Se um dia o sistema dele parar, ele não pode ficar mais do que 10 minutos parado, então ele tem um tempo aqui de 10 minutos para voltar a funcionar. E se um dia o HD dele queimar, ele não pode perder mais do que os últimos 30 minutos das imagens que estavam armazenadas. Então, os riscos atuais você aponta aqui. Fala que as imagens podem ser perdidas a qualquer momento se o HD do DVR dele queimar, ou então se ele sofrer um assalto lá e o criminoso levar o DVR com o HD junto, que é o que geralmente é realizado. E a recomendação é que ele tenha um backup externo disso daqui, para que as imagens não fiquem armazenadas em apenas um único ponto de falha, ok? Agora nós iremos estudar qual que é a melhor tecnologia para a gente utilizar em cada um dos nossos clientes. Nós vamos ver aqui as soluções mais utilizadas atualmente. Iremos falar os itens prós e os contras de cada uma delas. Bom, a primeira dela aqui é a solução de backup realizado através de pendrive ou HD externo. Bom, uma vantagem desse tipo de solução aqui é o baixo custo, pois um HD externo ou um pendrive ele tem um custo relativamente baixo. E quais são os contras desse tipo de solução? O processo de backup ele é manual, né? Todo dia tem que alguém ir lá, colocar o pendrive na USB ou HD externo e realizar o processo de backup manualmente. Não possui validação dos dados. Então, após ser realizado o backup, nós não sabemos se os dados que estão lá, se eles estão íntegros ou não. Um outro problema muito comum que ocorre com esse tipo de solução é que a pessoa que realiza o backup no HD externo acaba formatando esse HD de tempos em tempos para liberar espaço para outro backup. E quando o cliente precisa restaurar os dados de 6 meses, 1 ano, 2 anos para trás, já não tem mais aquele backup porque o HD externo foi formatado. A não ser que o cliente tenha um HD externo para cada dia do ano, mas neste caso a solução deixaria de ser de baixo custo. Um item muito sério também é que esse tipo de solução apresenta gravíssimos problemas de confidencialidade, porque os dados são copiados para o HD externo exatamente do jeito que eles estão no servidor de origem. E qualquer um que tiver acesso a esse HD externo, quer seja por roubo ou extravio, terá acesso a todas as informações da empresa. O correto seria que essas informações fossem criptografadas antes de serem enviadas para o HD externo. Não tem processo de guarda externa. Muitas vezes, as empresas que fazem backup no HD externo mantêm o HD externo dentro da mesma empresa. Em algumas situações, as empresas têm até um processo para pedir para um técnico, ou um diretor, ou um gerente levar o HD embora para casa. Aí a pessoa leva o HD externo dentro do porta-luvas e vai lá para o clube no final de semana, aquele sol pegando no carro, e acaba com os dados. Na hora de realizar a restauração, vai ver que não tem nada mais lá. Então não é muito legal esse processo de ficar transportando HD externo para lá e para cá. Além disso, não tem relatórios de monitoramento e auditoria. Vamos agora falar das tape libraries, que são as fitas de backup. A vantagem dela é que ela tem uma altíssima performance para backup e restauração de grandes volumes de dados. Por exemplo, se você utiliza hoje uma tecnologia aí de LTO7, você consegue gravar mais de 10 terabytes em uma única fita. Então, se você precisar restaurar 10 terabytes, em algumas horas você já tem essa restauração no seu servidor. Os contras disso daqui
O processo ainda é manual, tem que ter alguém lá diariamente colocando a fita de backup na Tape Library. Quando a empresa ela tem um poder aquisitivo maior, ela adquire robôs de backup, então você pode colocar diversas fitas e o robô ele vai automaticamente trabalhando na logística das fitas. Para restaurações de pequenos arquivos é um processo muito burocrático, então alguém vai ter que ver o código da fita onde está aquele arquivo que deseja ser recuperado, colocar na Tape Library, abrir o catálogo, clicar no arquivo que quer restaurar, aguardar alguns minutos para ler a fita, e aí sim você tem a restauração realizada. Outra desvantagem aqui são os custos elevados com a substituição de tecnologias. Então, se você tem uma fita que foi feito backup com um software específico há 5 ou 10 anos atrás, e você precisar restaurar essa fita hoje, você tem que ter o drive e o software que foi utilizado naquela época, senão possivelmente você já não tem mais acesso aos seus dados de backup. E também existem os custos adicionais com a guarda externa dessas fitas de backup, pois de nada adianta fazer backup numa fita e esta fita ficar mantida dentro da empresa do cliente. Então, empresas que possuem boa governança de tecnologia da informação e são auditadas, elas costumam contratar empresas especializadas para ir retirar essas fitas de backup diariamente e levar essas fitas para 50 ou 100 quilômetros de distância da empresa, conforme as suas regras de compliance solicitam. Então, este tipo de solução ela acaba sendo uma das mais custosas. Um outro tipo de solução que também é encontrada dentro de algumas empresas são soluções de armazenamento e sincronismo de dados em nuvem. Porém, muitas vezes, nem mesmo o próprio fabricante se posiciona como uma ferramenta de backup. É interessante aqui nesse site, para quem tiver interesse de acessar, chama LifeWire. Eles apresentam esses tipos de soluções que nós estamos falando. Ele diz aqui, uma vez que o arquivo é excluído do servidor do cliente, esse arquivo também é excluído de todos os locais que ele está armazenado. E é exatamente o oposto que uma solução de backup deveria fazer. Porque se um arquivo foi excluído do servidor do cliente, ele deveria ser mantido na nuvem por um período que nós denominamos de retenção. Isso, infelizmente, não ocorre com esses tipos de ferramentas. O atrativo desse tipo de ferramenta é o seu baixo custo e muitas vezes, para pequenos espaços de armazenamento, elas são até gratuitas. Além disso, elas são muito fáceis de serem utilizadas. Em contrapartida, nós temos vários itens contra esse tipo de ferramenta que nós iremos citar agora. O primeiro dele, como nós falamos, ele sincroniza os dados na nuvem. Ele sincroniza todas as atualizações que nós fazemos na origem, as exclusões também e, infelizmente, as infecções também. Se o seu cliente ele pega um vírus, por exemplo, o ransomware, aquele vírus que criptografa todos os dados da empresa do cliente, esses dados criptografados também serão sincronizados na nuvem e o cliente não terá mais backup nenhum. Uma outra fragilidade desse tipo de solução é que ela não faz o backup do tipo Delta. Se o cliente tem ali um arquivo de 100, 200 MB e ele faz uma pequena alteração nesse arquivo, ele coloca uma vírgula no documento e salva, vai o arquivo de 200 MB de novo para a nuvem. Ele não consegue entender só o que foi alterado no arquivo e enviar o delta de alteração. Ele envia o arquivo por completo. E isso é muito ruim. Então, se o seu cliente precisar fazer backup do RP dele, que tem um banco de dados, MySQL, SQL Server, Oracle, Firebird, Postgre, ou sistemas de virtualização como VMware, Hyper-V, não vai fazer. Esse tipo de solução só realiza backup de arquivos mesmo, desde que esses arquivos não estejam abertos pelo usuário, senão também ele não consegue realizar o backup. A criptografia é fraca, pois embora esteja escrito lá que tem criptografia padrão militar 256, a chave de criptografia fica armazenada lá no provedor. Então, quando você compartilha um arquivo com algum amigo,